E aí, continuando, a gente vai definir agora a distribuição amostral. Distribuição amostral é, como o nome mesmo diz, é a distribuição, né, que está relacionada com a amostra. Então, é a distribuição de uma estatística. Então, se eu tenho uma estatística T, eu posso ter uma distribuição dos valores dela. Dado que, né, lembrando, uma estatística é uma função da amostra. Uma função da amostra, como eu já falei, é uma variável aleatória. Se ela é uma variável aleatória, ela tem uma distribuição de probabilidade associada a ela, seja contínua ou discreta. Né? Então, lembrando da média amostral. A média amostral tem uma distribuição associada a ela, que é a sua distribuição amostral, que são os possíveis, né, que são os possíveis valores que ela pode assumir e associando a esses possíveis valores suas probabilidades ou suas densidades, né, de probabilidade. Então, vamos falar justamente do caso da média, que a gente vai utilizar, que é o caso mais simples. Suponha que eu tenho uma amostra aleatória simples de tamanho N, de uma população qualquer. Então, se eu tenho uma amostra aleatória associada com a variável idade, ou com a variável altura, com a variável renda, com a variável, enfim, qualquer variável. Então, de uma população representada por uma variável aleatória X, e eu estou dizendo que essa população, mesmo que eu não conheça, ela tem uma média μ e uma variância σ2, né? Então, se eu estou falando da idade, existe uma idade média da população, da população que compreende os alunos matriculados em estatística básica. Existe uma idade média? Eu não sei, não sei. Nesse caso seria muito fácil, né? Coletar de todos os alunos, ou não. Pode ser que um aluno não me respondesse, ou não tivesse acesso aos dados, né? Da instituição, enfim. E existe uma variância. Então, mesmo que eu não conheça, ela existe. Eu estou chamando essa quantidade que eu não conheço da média de μ. Essa quantidade que eu não conheço da variância de σ2. Então, é possível mostrar que a esperança, a média de x barra é igual a μ. Isso a gente já tinha falado quando a gente definiu lá, quando a gente falou sobre as propriedades dos estimadores, e a gente falou que x barra é um estimador não viciado para média em qualquer situação, desde que eu tenha uma amostra aleatória simples. Então a gente falou, né? Isso aqui é justamente o resultado que garante que x barra é um estimador não viciado para μ. Além disso, aparece um novo resultado aqui, que a variância de x barra é igual a σ2 sobre n. Né? Esse resultado, né, é um resultado que a gente usa algumas propriedades de variáveis aleatórias, de soma de variáveis aleatórias, enfim. Mas só para mostrar rapidamente, a esperança de x barra é a esperança. O que é x barra? É o somatório de todos os x's dividido por n, né? Porque aqui eu estou falando que eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n. Então, a gente sabe que de esperança, existem algumas propriedades, né, da esperança, que eu posso tirar aqui de dentro da esperança o que tiver constante aqui dentro, que está multiplicando ou somando. Nesse caso, multiplicando, então sai 1 sobre n. Isso é possível ser mostrado tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto. Então, eu não preciso me preocupar aqui. Então, tirei a constante 1 sobre n e fica a esperança da soma. Mas a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, eu também posso tirar o somatório, seja qualquer que for a situação. Isso também é um resultado conhecido de probabilidade. Então, se é a soma das esperanças, cada esperança, isso aqui é uma amostra aleatória. Se é uma amostra aleatória simples, então todas essas variáveis aleatórias têm a mesma distribuição que a população. Se tem a mesma distribuição, tem a mesma média, a mesma variância. A média da população é μ. Então, de cada uma das x's também é μ. Só que eu estou somando isso para cada xi. Como μ é igual para todas as x's, então fica o somatório de n μ's é n vezes μ. Só que já tinha 1 sobre n aqui. Então, 1 sobre n, corta, fica μ. Como a gente queria, a esperança de x barra é igual a μ. A variância também dá para mostrar. A variância de x barra é a variância daquele somatório de cada xi dividido por n. Só que na variância, quando eu tenho uma constante lá, ela sai ao quadrado, justamente pela fórmula lá da variância. Então, ela sai ao quadrado, fica a variância da soma.
eu já vou aplicar aqui, porque eu não tenho muito espaço aqui, a variância da soma é a soma das variâncias neste caso. Isso não é um resultado de probabilidade que sempre vale. Mas nesse caso, eu tenho variáveis aleatórias que são IDs, que são independentes, né? Que aqui o resultado que eu uso é a independência. Se elas são independentes, então a variância da soma é a soma das variâncias. E aí fica 1 sobre n ao quadrado. A variância de cada xi é a variância da população, que é σ2. Eu somo esse σ2 n vezes, então fica n σ2. Corto esse n com esse quadrado, fica σ2 sobre n, que é exatamente o resultado que eu tenho aqui. Tá? No caso particular de que eu tenho uma população que eu sei que ela vem de uma normal, e aí a média é mi, a variância é σ2, lembrando que é assim que a gente descreve, né? Na normal, primeiro vem a média, depois a variância. Então eu conheço mais do que só a média de x barra e a variância de x barra. Eu sei que x barra tem média, mi, variância σ2 sobre n, mas ela é uma normal também, tá? Isso vem, né, que como x barra é um somatório x sobre n, né, eu tenho esse resultado de que somas de normais também é uma normal, e aí multiplicar por uma constante não vai afetar aí a distribuição. E aí o resultado que a gente está vendo, uma versão bem simples aqui, é o do teorema central limite, que é um resultado muito importante de probabilidade, mas a sua versão simples que a gente está usando aqui é a seguinte: se eu tenho uma amostra aleatória simples, de tamanho n, de uma população x, com a média mi e a variância σ2. Note que aqui eu não falei qual distribuição, eu voltei aqui para essa escrita aqui. Então, a distribuição de x barra aproxima-se, é um resultado assintótico, aproxima-se de uma distribuição normal com média mi e variância σ2 sobre n quando n cresce, por isso que é assintótico, né? Quando n tende ao infinito. Então, é um resultado no limite. No limite de quem? De n tendendo ao infinito. Então, isso aqui é eu posso dizer que a distribuição verdadeira de x barra aproxima-se da distribuição normal. Porque note, olha só, aqui eu tenho um resultado que eu sei que é a média e variância. Quando eu tenho x, né, a população sendo normal, esse resultado também é exato, x barra é normal. Mas se eu voltar aqui para cima, eu ainda tenho como extrair daqui que x barra é normal, mas para o caso de um n grande. Só que o melhor de tudo é que n não precisa ser tão grande assim. Um n já maior do que 30 já é bem razoável para a maioria das aplicações. Então, n nem precisa tender tanto ao infinito assim, né? E aí, aqui só está me dizendo como x barra, então, é assintoticamente normal, com média mi e variância σ2 sobre n. Então, eu posso padronizar essa normal. E é isso que eu coloquei aqui, a padronização. O que é padronizar? Pegar x barra, diminuir da média e dividir pelo desvio padrão, que é a raiz disso aqui. Então, x barra menos sua média, que é mi, dividido pela raiz de σ2 sobre n, fica sigma sobre raiz de n. Isso é uma normal padrão, tá? E aí aqui eu faço um exemplinho, vamos para finalizar a aula. A capacidade máxima de um elevador é de 600 quilos. Então, no máximo 600 quilos ali. Se a distribuição dos pesos dos usuários é uma normal, com média 70, variância 100, qual é a probabilidade, o que a gente quer saber? Qual é a probabilidade de que 8 pessoas ultrapassem esse limite? O que são 8 pessoas? Então, vou representar o peso da primeira pessoa por x1, da segunda pessoa por x2, da oitava pessoa por x8. Eu quero saber se a soma desses pesos, né? O que é o peso dessas 8? A soma desses pesos vai ultrapassar esse limite. Então, eu quero saber a probabilidade de que a soma desses 8 pesos, então aqui até 8, e de 1 até 8, né? É ser maior do que 600 quilos. Está tudo em quilos, então posso manter a unidade. Como que eu calculo isso? Ora, eu não aprendi nada aqui sobre somatório de variáveis aleatórias, mas eu aprendi uma coisa parecida. O que é x barra? X barra é o somatório de xi sobre n. Nesse caso aqui, sobre 8, né? De todos os xi sobre 8. O que eu preciso, então, para achar só o somatório? Se eu fizer 8 vezes x barra, dá exatamente, então, o somatório de xi, né?
vulgarmente passando 8 para lá. Então, o que eu vou fazer aqui é uma esperteza. Ao invés de usar somatório xi maior do que 600, que eu não sei falar nada sobre isso probabilisticamente, eu vou dividir ambos os lados da desigualdade por 8. Vou pegar aqui o somatório de xi, vou dividir por 8. Vou pegar aqui os 600, né? Como eu fui dividir aqui por 8, tem que dividir também por 8, senão não vale, né? Tá aqui dentro. Esse é maior do que esse, dividindo por 8 continua sendo maior. Então, isso vai passar a ser a probabilidade de x barra para um n igual a 8 ser maior do que 600 sobre 8, né? E aí, eu esqueci de olhar aqui, eu vou abrir minha calculadora aqui, é 600 sobre 8. Agora eu quero saber não mais a probabilidade do somatório de xi ser maior do que 600, mas sim a probabilidade de x barra ser maior do que 600 sobre 8, que é 75. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Mas eu ainda não sei resolver isso, sabe? Porque x barra, a gente aprendeu que x barra tem distribuição no caso normal. Aqui eu estou dizendo que vem de uma normal. No caso normal, x barra tem distribuição também exatamente normal, com a mesma média da população, que é 70 nesse caso, e com a variância da população dividido por n, não é? Sigma 2 sobre n. Aí, o que eu vou fazer? Eu sei que x barra é essa normal. Não sei calcular nada com normal qualquer. Então, o próximo passo é padronizar. Lembram disso? Então, vamos padronizar. Será que vai virar z, só para simplificar aqui minhas contas? Vai ser... O que eu faço para padronizar? 75 menos 70, que é a média, que é o que eu tinha falado ali em cima. 75 menos a média dividido pelo desvio padrão. Raiz disso aqui. Dividido pela raiz de 100 sobre 80. Eu já podia ter cortado isso aqui com isso aqui, né? Fica isso aqui. Agora eu quero saber a probabilidade de z ser maior do que esse valorzinho aqui. Certo? Então, do que... Deixa eu fazer aqui a conta rapidinho. 5 sobre raiz, né? Aí eu tô sem o computador para fazer a conta, porque eu não quero tirar da tela. Aí fica mais demorado. 10 dividido por 8. Essa raiz dá 1,12 aproximadamente. Tô fazendo devagar aqui porque eu não sei usar muito bem a calculadora aqui do celular. Então, fica 5 dividido por 1,12 aproximadamente. É 4,46, mais ou menos isso, tá? Então, z é maior do que isso. Z é maior do que isso é uma quantidade bem... na tabela a gente vai ver que isso aqui dá aproximadamente 0, né? Porque a partir do 3,5 aqui mais ou menos, essa probabilidade, porque z é maior do que esse 4,46. Então, a probabilidade é uma caldinha aqui, mas vocês sabem que metade vale meio. Se eu procurar aqui o 446 não tem na tabela, mas já a partir do 4, isso aqui já é 0,49999. Então, aqui sobra um restinho de probabilidade. Então, esse valorzinho aqui vai ser bem pequenininho. Posso colocar alguma coisa assim, né? Tá?